começando a revisão do capítulo 53 de Boruto. Mas antes eu quero avisá-los que como o vídeo ficou muito longo, eu o dividi em duas partes. Pois bem, partindo de onde o capítulo anterior parou, todos ainda estão surpresos com o que aconteceu tanto no campo de batalha quanto em Konoha. O Amado até muda de expressão e pela primeira vez mostra estar sem esperanças de vitória, comentando que se o Ishiki realmente levou o Kawaki, eles estão sem opções, completamente perdidos. E no campo de batalha a situação ainda é mais tensa, o Kawaki está de frente com um real Ishiki pela primeira vez, enquanto o Ishiki, aparentemente aliviado, comenta que foi por pouco, ele sente que tem apenas 5 minutos de vida e não consegue acreditar como conseguiram levar ele a esse ponto, fazendo o Kawaki lembrar das palavras do Amado sobre a vitória deles estar em impedir que o Ishiki coloque um novo karma nele antes que o seu tempo de vida acabe. O Kawaki, como é de se esperar, provoca o Ishiki dizendo que está pulando de alegria em testemunhar a sua vida inútil terminando para sempre, mas em resposta o Ishiki diz que não seria mais do que um cochilo demorado. Ele ressuscitaria em seu corpo que estava prestes a receber o karma novamente. Um diálogo que à primeira vista parece não ter nada demais, porém pode indicar que o karma não cria necessariamente uma cópia da consciência do Otsutsuki. Se o Ishiki compara sua morte com um cochilo, do qual ele vai acordar quando ressuscitar, significa que talvez essa consciência vai voltar, e não uma cópia. Pode ser que o karma ressuscite literalmente o Otsutsuki morto, trazendo a sua alma do além. Talvez por isso o Kawaki nunca tenha sido dominado por uma duplicata da consciência do Ishiki, pois o original ainda estava vivo. Em todo caso, logo em seguida, o Naruto grita para o Kawaki fugir dali, pois eles precisam ganhar tempo, mas o Ishiki dá um soco nele, fazendo com que ele desative o modo Baryon e desmaie por um tempo. Aparentemente, diferente do que eu imaginava no capítulo passado, o modo Baryon pode ser desativado facilmente, o que pode tirar todo o impacto que esse modo teve nos capítulos passados, mas esse é um assunto para o final do vídeo. E continuando, mesmo que o Kawaki tente fugir, logo ele é alcançado pelo Ishiki. Porém, antes que ele consiga colocar o karma, o Sasuke usa o Menotei de Kara para trocar de lugar com o Kawaki e segura o Ishiki tempo suficiente para o Kawaki usar uma bomba de fumaça que ele tinha deixado em seu local de origem. O Ishiki até tenta encontrar o Kawaki com o Byakugan, assumindo que se tratava de uma cortina de fumaça normal, mas na realidade, segundo o Sasuke, se tratava de uma poeira mineral capaz de obstruir a visão do Byakugan, algo que faz muito sentido o Sasuke ter, já que ele estava enfrentando um usuário de Byakugan, e também mostra que ele teve um certo preparo antes da luta. Lembrando que meios de obstruir a visão de doujutsus sempre existiram desde a obra original, como os insetos dos Aburames e o Kirigakuri no Jutsu. A tendência, agora que certamente o Byakugan vai se tornar mais recorrente em Boruto por conta dos Otsutsukis e do próprio Boruto ter o Jogan, que possui habilidades parecidas, é que obviamente veremos mais meios de combatê-lo. E desesperado, Ishiki tenta encontrar o Kawaki sobrevoando a cortina de fumaça, mas de nada adianta, inclusive chegando ao ponto de gritar o nome do Kawaki, estremecendo todo o cenário, mostrando o nível de sua frustração. E sem muitas alternativas, sem ter tempo a perder, o Ishiki toma medidas drásticas, um tanto desonrosas para alguém que até então vinha mostrando uma certa classe. Ele simplesmente desce em cima do Naruto, causando ainda mais dano, fazendo com que o braço do Kawaki desligue, e chantageia o Kawaki ameaçando matar o Naruto se ele não aparecer em 20 segundos. Detalhe que o fato do braço do Kawaki desligar e cair no momento em que o Naruto recebeu um dano maior, talvez possa nos dar uma certa ideia do motivo do braço dele ter continuado funcionando com o Naruto desmaiado tanto agora quanto na luta contra o Boro. Me parece que a conexão entre o braço do Kawaki e o chakra do Naruto é automática, independente dele estar consciente ou não, sendo desfeita apenas quando ele toma um dano muito sério ao ponto de seu chakra ser afetado. Enquanto isso, o Kawaki se esconde, tendo algumas lembranças da época em que se escondia das punições do Jigen, fazendo ele ficar visualmente assustado, com uma respiração pesada e segurando firme o braço protético enquanto escuta a contagem regressiva.
Mas em seguida ele também tem uma lembrança de toda a compaixão que o Naruto mostrou em querer cuidar dele e aceitá-lo como seu aluno. E antes que o Ishiki termine a contagem, o Kawaki toma sua decisão e sai da cortina de fumaça. Inicialmente ele tenta escapar, até mesmo usa um Katon contra o Ishiki, que é um detalhe bem interessante, pois até onde sabemos, o Naruto não mostrou ter afinidade com o Katon em sua forma base, sem usar o chakra das bijus que lhe dá acesso às 5 naturezas elementais. Então, se o Naruto é o mestre do Kawaki, ou ele tem Katon como sua terceira natureza, as outras sendo Doton e Futon, o que não seria estranho visto que ataques combinando óleo dos sapos e Katon eram muito usados pelo Jiraiya, ter o Katon seria bem útil para o Naruto como um invocador dos sapos, ou simplesmente o Kawaki pegou dicas com usuários de Katon, assim como o próprio Naruto fez quando aprendeu o Futon. Mas de uma forma ou de outra acredito que essa provavelmente será mais uma coisa que o anime deve expandir no time skip do capítulo 34, juntamente com a relação entre Kawaki, família Uzumaki e todos ao seu redor. Prosseguindo, Ishiki simplesmente passa pelo Katon como se não fosse nada e pega o Kawaki. A partir daí começa um diálogo entre eles, onde o Ishiki questiona o que ele está fazendo, se agora ele pensa que é um ninja, quando na realidade ele não pode ser qualquer coisa além de uma vida que será extinta para se tornar o seu receptáculo. E em resposta, o Kawaki diz que o Naruto o aceitou como seu discípulo, disse que ele tem talento e lhe ensinou muitas outras coisas, dando uma razão de viver para alguém vazio como ele. Mas o Ishiki simplesmente joga a realidade e ironia da situação na cara do Kawaki. Afinal, a que fim isso levou? Foi graças ao braço que o Naruto deu que ele foi encontrado, e graças ao afeto que o Naruto deu que ele se deixou ser capturado. E com isso, Kawaki termina dando uma resposta ao Ishiki que pode dizer muito mais sobre ele e seu futuro do que qualquer outra coisa. Ele diz o seguinte: um mundo sem o sétimo não tem valor algum para mim. Eu preferiria estar morto, isso é o que eu estou dizendo. E isso, meus amigos, pode ser um dos pontos mais importantes desse capítulo, nos dando uma pista do que pode ser o gatilho para o início da queda do Kawaki futuramente. Mas esse é um assunto para o final do vídeo. Bom, o Ishiki, sem dar muita importância, tratando o Kawaki como apenas um receptáculo, põe novamente o karma nele, aparentemente sem nenhum problema, o que leva novamente àquele questionamento sobre o motivo de inicialmente ele precisar de todo aquele aparato para implantar o karma no Kawaki. Seria porque ele estava fazendo isso através do corpo do Jigen e não do seu corpo real? Ou porque as crianças estavam sendo modificadas para resistir ao karma enquanto ele era implantado? Bom, de qualquer forma, independente da razão, isso prova que ele tinha limitações para colocar o karma anteriormente. Espero que algum dia tenhamos alguma resposta sobre isso, nem que seja em um databook. E prosseguindo, assumindo que venceu, Ishiki começa a gargalhar, até mesmo voltando um pouco a ter aquela personalidade nobre, deixando essa arrogância que vinha mostrando de lado, e admite que, apesar desse resultado ser a realidade, eles fizeram seu sangue gelar algumas vezes, dando mérito por uma espécie inferior tê-lo colocado contra a parede, o levando ao limite, enquanto percebe que o seu tempo de vida acabou e seu corpo se despedaça lentamente. Até que acontece uma reviravolta inacreditável. O Ishiki percebe que o karma implantado no Kawaki começa a desaparecer e o breve momento de alívio se torna desespero. Confuso e sem saber o que estava acontecendo, Ishiki segura o Kawaki pelos ombros e pergunta, em completo desespero, o que ele fez. Mas as suas mãos quebram e ele cai aos pés do Kawaki, completamente humilhado, só para descobrir logo depois que o Kawaki na frente dele era um Kagebunshin. O Kawaki original aparece num morro acima deles e dessa vez, invertendo os papéis da situação de instantes atrás, agora ele é quem joga a realidade da situação na cara do Ishiki, dizendo que agora ele vai morrer completamente enganado e derrotado por um mero receptáculo. Então, seja como for, aquela era a sua realidade.
E por fim, o Kawaki finaliza o Ishiki em uma cena memorável. Ele pula em cima do Ishiki, terminando de fragmentar o corpo dele completamente, dizendo: "Pode dormir o quanto quiser, seu pedaço de merda." Simplesmente sensacional. E chegando ao fim do capítulo, quando tudo parecia ter sido resolvido, o Kawaki vai até o Naruto, que está surpreso com o fato dele ter usado o Kagebunshi. O Kawaki explica que ainda está treinando a técnica e que mal consegue fazer até agradecendo que tenha funcionado, que está de acordo com o que é mostrado no capítulo 35, onde o Kawaki faz um treinamento para subir em árvores e logo após parte para o Kagebunshi. Apesar do capítulo não ter deixado exatamente claro o nível de domínio que ele tem na técnica, tudo indica que ele estava em um ponto muito inicial. Por isso essa surpresa do Naruto em vê-lo usando e a incerteza do Kawaki sobre se funcionaria. Até que o Sasuke chega interrompendo a conversa, perguntando sobre o poder que o Naruto havia usado, o modo Baryon, e se ele tem certeza de que não há um risco em usar esse poder pela forma normal que ele consome chakra. O que deixa o Naruto meio hesitante em responder, até mesmo o Kawaki pede para que ele fale logo de uma vez, indicando que talvez os efeitos colaterais do modo sejam permanentes, independente dele acabar. Mas em seguida, o último quadrinho dessa página mostra que alguém está se aproximando por trás do Sasuke. E acontece mais um plot twist. O Boruto, sendo controlado pelo Momoshiki, aparece diante deles, furando o Rinnegan do Sasuke, deixando o Naruto e o Kawaki sem reação. E o capítulo termina com uma cena do Momoshiki em posição de combate, onde ele diz que nunca pensou que eles realmente derrotariam o Ishiki e que agora eles são os seus únicos obstáculos. Agora, terminando o vídeo, esse foi um capítulo cheio de surpresas e muita polêmica. Para início de conversa, diria que os vazamentos desse mês estragaram muito mais a experiência de ler o capítulo do que o normal, porque esse capítulo é praticamente feito de tensão e reviravoltas. Quando o Kawaki se esconde na cortina de fumaça, à medida que a situação vai se desenrolando, você vai sendo conduzido para o clichê mais óbvio possível, que é o Kawaki cedendo à chantagem do Ishiki. Mas no fim, você tem uma grande quebra de expectativa, não só pelo Kawaki que cedeu ser um Kagebunshi, enganando o Ishiki, mas também pelo Ishiki, no final das contas, não ter conseguido implantar o karma nele, o que todo mundo a essa altura do campeonato já estava dando como uma certeza absoluta. Claro que ainda pode acontecer, mas eu diria que essa foi uma surpresa até maior do que a aparição do Momoshiki no final furando o Rinnegan do Sasuke. Porque pelo menos no caso dele já estava óbvio desde o capítulo passado que ele iria interferir de uma forma ou de outra na luta. Era só uma questão de quando e como. Bom, em geral eu diria que esse foi o melhor desfecho possível para a luta contra o Ishiki, apesar de eu achar que poderiam ter estendido um pouco mais até o final do volume 14. Mas ok, já que ao mesmo tempo que essa luta acaba, uma nova está prestes a acontecer. Foi uma derrota bem honesta para um vilão do calibre do Ishiki e uma vitória muito sofrida para o lado dos heróis, que deixou Naruto e Sasuke só no bagaço, com consequências que talvez sejam, entre aspas, permanentes, principalmente no caso do Naruto. Não achei que foi forçado em momento algum, porque se manteve consistente com o que foi estabelecido sobre o Ishiki ser um adversário quase impossível de ser derrotado por Naruto e Sasuke mesmo juntos, com o esgotamento do seu tempo de vida sendo a única alternativa coerente de derrotá-lo. Dou um destaque especial ao Kawaki, que simplesmente deu um show à parte. Ele derrotou o Ishiki de maneiras que vão muito além de simplesmente derrotá-lo fisicamente. Ele literalmente pisou no orgulho do Ishiki, não só por toda a composição do trecho onde ele derrota o Ishiki, o deixando completamente impotente, indefeso, ajoelhado aos seus pés, enquanto olhava para ele de cima para baixo em uma posição de superioridade, debochando e jogando o fato de que ele foi enganado e derrotado por um mero receptáculo, alguém que até então ele tratou como um objeto na cara dele, mas também por ter invalidado todo o seu discurso, provando que o Ishiki estava errado em tudo que ele havia dito sobre ele até agora. No final das contas, tudo que o Ishiki menosprezou foi justamente o que o levou à derrota. Foi graças a esse afeto que o Kawaki tem pelo Naruto,
a primeira figura paterna real que ele teve, que o tratou como um ser humano e não como um objeto, que ele foi capaz de vencer o medo e arriscar tudo no último segundo quando estava sendo aterrorizado por lembranças do Jigen. Indo mais além, também fez ele querer aprender o Kagebunshin e se tornar o seu discípulo, e foi graças ao braço protético, que por si já é quase um símbolo desse laço, que ele foi capaz de estar no campo de batalha e dar o golpe de misericórdia no Ishiki por si mesmo, vencendo seu maior inimigo e trauma na vida de uma vez só. E aproveitando que eu já estou falando disso, vale lembrar que esse afeto também pode acabar levando à situação que vimos no capítulo 1. Bem como aprendemos em Naruto, o amor pode se converter no ódio mais profundo. Como eu disse no resumo do capítulo, a resposta que o Kawaki dá ao Ishiki dizendo que um mundo sem o Naruto não tem valor para ele, pode ser uma pista do gatilho para a queda do Kawaki, a razão dele se tornar um antagonista no futuro. Mas o que seria? Bom, essa resposta já indica que o Kawaki tem um nível de devoção ao Naruto parecido com o que vemos com o Haku e o Kimimaro, que consideravam as pessoas que os acolheram como a única razão de suas existências e se consideravam ferramentas em função dos objetivos e sonhos dessas pessoas. Meu palpite, principalmente pelo Naruto hesitar em falar disso, é que algo vai acontecer com ele por consequência direta ou indireta dos efeitos colaterais do modo Baryon, como por exemplo, perder uma parte de seu tempo de vida, o que certamente vai impactar em seu desempenho físico, ou perder a Kyuubi completamente ou parcialmente ao ponto de que levará vários anos para que ele consiga usar o chakra dela novamente. Em um cenário onde um grande pilar do mundo ninja estará enfraquecido, talvez ao nível de qualquer outro Kage ou fora da jogada, pode dar a oportunidade perfeita para que outras vilas se oponham a Konoha ou mesmo para que conflitos internos no próprio País do Fogo aconteçam. Lembrando que nos extras do volume 10 é citado que membros do Conselho de Anciões do Daimyo do País do Fogo, Madoka Ikkyo, estão tentando derrubá-lo junto com o Naruto. O Naruto pode ser apunhalado pelas costas por seus próprios aliados. E caso isso aconteça, a partir daí talvez o Kawaki pela primeira vez tenha contato com o lado negro, o lado podre do mundo ninja que tanto vimos na obra original, se revoltando contra o mundo ninja e saindo em uma jornada para mudá-lo, talvez dando continuidade ao objetivo do Naruto de mudar o sistema do mundo ninja, que nesse momento estaria desaparecido após a traição de seus aliados ou entre a vida e a morte por seu tempo de vida estar chegando ao fim. Mas o ponto é que ele faria isso à sua maneira, de forma distorcida e extremista, não através da diplomacia como Naruto faria. Eventualmente chegando à conclusão de que apenas mudar o sistema do mundo ninja não adiantaria. Ele precisaria acabar com a Era dos Ninjas, dando um fim definitivo a esse sistema. Aliás, quando ele diz ao Boruto que o mandaria para o mesmo lugar que mandou o Naruto no capítulo 1, talvez ele não esteja se referindo à morte, ainda mais depois desse diálogo que torna bem difícil acreditar que o Kawaki tentaria matar o Naruto, mas sim a uma dimensão onde o Naruto está sendo mantido vivo. Acredito que a dimensão do Daikokuten, onde o tempo não passa. Apesar de que, pela lógica, ele não seria capaz de mandar outros seres vivos até lá. Talvez, com o tempo, ele ache uma forma de conectar o mundo ninja à dimensão do Daikokuten e consiga mandá-lo até lá. Mas deixando a especulação de lado, como sempre, nem tudo são mil maravilhas. E uma coisa que me deixou bem desapontado nessa luta foi a forma como o modo Baryon foi facilmente desativado com o soco do Ishiki. Isso meio que diminui muito do impacto e sensação de perigo que esse modo trazia inicialmente. Claro que, como eu disse no capítulo passado, eu já esperava que ele fosse desativado de alguma forma e que o Naruto não iria morrer pelo uso dele. Mas pelo que a Kyuubi diz no capítulo 51, o simples ato do Naruto usar esse modo deveria ser uma sentença de morte. Esse modo não deveria ser desativado de uma forma tão simples como qualquer outro modo, ainda mais por seguir uma lógica semelhante à fusão nuclear.
Agora só espero que os efeitos colaterais sejam permanentes, seja pela diminuição de vida ou perda parcial da Kyuubi, porque se a única consequência for o alto consumo de chakra, não vai ser diferente de qualquer outro ninjutsu que gaste muito chakra, é desativar e tá salvo. Para falar a verdade, o modo Baryon em si talvez tenha sido a única coisa que realmente não me desceu muito bem em toda essa situação. Não me entendam mal. Como eu disse em revisões passadas, eu achei o conceito do modo Baryon interessante, o design legal, mas eu não acho que pegou muito bem o Naruto ter ganho um power-up agora, ainda mais da forma como aconteceu. Há vários momentos que sugerem que o Boruto seria a chave para a vitória nessa luta, a preocupação do Ishiki sobre o quanto de poder do Momoshiki o Boruto conseguia usar, os vários diálogos do Amado em paralelo, sugerindo que o Boruto teria alguma habilidade capaz de decidir o rumo da luta, que ele entenderia o seu valor de utilidade na batalha e blá blá blá, para no final das contas todas essas provocações serem ignoradas, com o Boruto quase não tendo utilidade alguma a não ser levar o Ishiki para aquela dimensão, e tudo sendo resolvido com uma solução super preguiçosa, claramente feita em última hora aos 48 minutos do segundo tempo e que consegue ser ainda mais conveniente do que a aparição do Rikudou Sennin na Quarta Guerra. Sendo que uma habilidade do Momoshiki, talvez algo relacionado à manipulação do tempo, poderia ter tido o mesmo resultado sem a necessidade desse novo modo que no final das contas não traz nada de muito interessante visualmente falando. E que é um Deus Ex Machina no sentido mais puro da palavra, uma solução que veio do nada e foi embora do nada, tanto que só teve relevância em um capítulo. Agora encerro a primeira parte da revisão. O link para a próxima parte estará em algum local da tela e também na descrição do vídeo.